Estamos aguardando, primeiramente, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live que a Fé Sempre está, junto com o Curso Sempre, oferecendo a toda os nossos alunos, também a toda a comunidade, todos aqueles que possuem Instagram. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje com um tema bem interessante, que é falando sobre a resiliência em tempos de isolamento social. Estamos só aguardando o professor, deixa eu falar aqui com ele, que ele está falando agora no WhatsApp, só um minutinho. Já mandei o link para ele. Deixa eu ver aqui. Ok. Já apareceu aqui. Ainda não. Boa tarde, boa tarde, Luzinete. Deixa eu aqui aguardar um pedacinho. Eu já enviei para o professor o convite. Espaço. Não tá aqui. Mais um pouquinho aguardando o professor.
Já enviei para ele. Vamos aguardar mais um pouquinho, professor. Enquanto isso, vamos escutar a musiquinha. Cadê o professor? Boa tarde, professora Silvia. Estamos aqui aguardando o professor. Já entrei em contato com ele, tá? O professor Alessandro, psicólogo, para tratar esse assunto de hoje, né? Que é o resiliência em tempos de isolamento social. Eu gostaria primeiramente de saber se meu áudio está ok. Vocês estão me escutando bem? Boa tarde, Franci. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não aparece. Boa tarde, pessoal. Novamente falando para quem chegou agora, para quem está entrando na live, estou aguardando o professor para nós darmos início à palestra. Ah, ok. Ok. Olá, tudo bom, Olá, professor? tudo bom? Alessandro Pereira, é isso? Isso, Alessandro. Você já está transmitindo? Alessandro. Já está ao vivo, tá? Já temos 9 pessoas aguardando aí a iniciarmos, o senhor iniciar, né, na verdade, né? Esse tema que é Ok, bastante pertinente a este momento que nós estamos vivendo, né? perfeito. Deixa eu só me organizar aqui. Pronto, porque eu tava com a câmera deitada, agora eu vou. Pronto, pronto.
Deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos. Já passamos quase 10 minutos já do nosso tempo. Seria interessante já nós iniciarmos, né, professor? Tudo bem, já estou a postos aqui. Então tá. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? Você, aluno da FESEMP, do SEMP, você convidado aí do Instagram, né? Seguidores do professor, seguidores aqui da faculdade, sejam todos bem-vindos. Neste momento vamos trabalhar um tema bastante pertinente ao nosso momento atual, que é em relação à resiliência, né? Neste momento onde todos se encontram isolados, né? E o que fazer, né? Quais são as atitudes que nós devemos ter? Com a palavra, o professor. Muito obrigado, professor Américo. Bom, gente, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui na casa que me acolheu desde sempre, né, professora, as queridas professoras Genilce, e essa família Pavão maravilhosa, que desde cedo me acolheu. Eu sou o professor Alexandro, sou psicólogo, já estou nesse ambiente acadêmico já há algum tempo, né, lecionando disciplinas diversas. Hoje eu tenho atuado só na área da psicologia mesmo, né, no curso de psicologia. Bom, falar sobre essa temática é um tanto quanto desafiador, né, mas ao mesmo tempo fácil, porque são situações que a gente está vivendo no nosso dia a dia, né? Provavelmente tudo que for conversado aqui, alguém vai dizer, olha, isso está acontecendo comigo, olha, aqui em casa está parecido, né? Porque são situações que se repetem, né? Então, ao mesmo tempo que eu vou tentar aproximar do senso comum, né, do que acontece no nosso dia a dia, eu vou tentar também fazer uma leitura de um aspecto mais filosófico, mais social, para que a gente tenha um olhar mais amplo, né? Então, eu escolhi esse tema, resiliência, porque talvez ele retrate bem a atitude que se é necessária para lidar com essa situação, como o professor falou agora há pouco, de tanta transformação, né, de tanta mudança em um período tão rápido em que ninguém aguardava, né? Eu trouxe aqui, para a gente começar, o significado da palavra resiliência. É um substantivo feminino, propriedade dos corpos que voltam à sua forma original. Que voltam à sua forma original. Essa é uma propriedade da física, né? Por exemplo, o ferro, quando você esquenta, ele dilata, ele aumenta o volume, depois ele volta. Por isso que os trilhos de trem, eles têm aquelas brechinhas entre uma peça e outra, exatamente esperando o calor do sol, ele se dilata e depois ele volta, né? Esse conceito da física, ele foi trazido também para as ciências sociais, com a perspectiva de capacidade de quem se adapta a intempéries, às alterações ou aos infortúnios, né? Então, a palavra-chave que nós encontramos aqui é a palavra adaptação, né? E adaptação é uma característica que ela acompanha o ser humano ao longo da sua existência, ao longo da sua história, né? O ser humano atribui-se a ele até essa condição de sobrevivente no mundo por conta da sua capacidade de adaptação. Então, o que acontece? Nós, nessa situação nova, que uma situação de crise. Quando você tem um estado de equilíbrio, você já se organizou a sua vida, a sua agenda, né, a sua empresa, as suas finanças, né, os relacionamentos, estava tudo funcionando normal, a vida estava correndo normal. Né? De repente, um acontecimento externo nos coloca em uma situação diferente daquele status anterior do qual nós estávamos. Né? Isso me lembra muito
a história de um psiquiatra vienense chamado Viktor Emil Frankl, né? O Frankl, ele é o criador de uma abordagem em psicologia chamada de logoterapia. E desde cedo ele se preocupou com a questão do sentido da vida, né? Quando as pessoas se questionam acerca do existir, né? E aí vem sempre a pergunta, mas qual o sentido, né? Qual o sentido para se viver meramente acordar e dormir, mas qual o sentido que a vida tem, né? Então, esse questionamento o Dr. Frank ele faz desde o início do século, e mas na verdade ele se tornou mais famoso após a sua sobrevivência aos campos de concentração nazista, né? E a teoria que ele cria se mistura com a história de vida dele. Ele passava por uma situação semelhante, né, semelhante em termos de estabilidade, né? Apesar de morar na Áustria e ter acabado de passar por uma Primeira Guerra Mundial, do qual a Áustria ali, ela foi o pivô, mas a vida dele estava em equilíbrio, né? Ele já tinha se formado em medicina, já estava exercendo, já tinha feito a especialização em psiquiatria, já tinha acabado a especialização em psiquiatria, montou o consultório, né, já ia casar, estava tudo acontecendo as mesmas maravilhas. Aí, de repente, o Hitler aparece no contexto lá, toma a Áustria, começa a perseguir os judeus, e o final dessa história a gente já sabe. Ele foi levado a um campo de concentração, né, já lá pela década de 40, ele com a família toda, e depois foi ficando mais austero ainda, e até que ele foi para outros campos de concentração mais severos, como o de Auschwitz. O que eu quero pontuar aqui da história do Dr. Frankl, né, porque o Dr. Frankl ele traz uma construção antropológica, né, e aí para isso ele utiliza pensadores como a fenomenologia do Russell, né, o pensamento do Martin Heidegger, pensadores tidos como pós-modernistas, que entendem que a condição de ser do homem é de um ser que ele não, na seu aspecto antropológico, ele não é condicionado, ou seja, é um ser que ele é livre. A definição que o Dr. Frankl ele traz de ser humano é que o ser humano ele é livre e irresponsável, certo? Então, por que ele é livre? Porque em toda e qualquer circunstância, quer seja ela biológica, quer seja ela social, quer seja financeira, quer seja qualquer circunstância, o indivíduo ele tem sempre a possibilidade de escolher como se posicionar frente às circunstâncias, né? Ou seja, é uma postura que vai contra aquela perspectiva que o homem é um mero resposta do meio, né? Ele não é necessariamente uma resposta do meio, mas ele tem na sua condição topológica sempre a condição de se posicionar, de escolher como se posicionar frente à vida, né? E ele teve a possibilidade de validar a teoria na própria carne, literalmente, né? Nisso que ele esteve nos campos de concentração nazista, ele estava sob uma condição severa, né, de privação física, de privação social, né? Ele afirma que as demandas sexuais, como as teorias anteriores impunham, não era o que moviam as pessoas no campo de concentração, ou seja, no ambiente de restrição de liberdade. Claro que nós não estamos no campo de concentração, né? A condição não chega a esse nível de severidade, mas o acesso à dimensão de liberdade, ela é a mesma. Aquele mesmo indivíduo que estava numa condição de prisão, né, no campo de concentração nazista, só restava a ele a sua dimensão de liberdade, a sua postura frente à vida, né? E sempre que a gente se posiciona frente à vida, a vida ela exige de nós uma resposta, né? Isso é o que ele chama de responsabilidade, é responder diante do universo de escolha. Enfim, quais têm sido os nossos aprisionamentos nessa situação, né? O mais evidente é o do isolamento social. Nós estamos sendo impostos por uma condição biológica que assolou
o mundo como um todo, né? E que nos ameaça de morte, uma ameaça verdadeira, uma ameaça real, né? Cada vez que a gente assiste os noticiários e vê aquela cena impactante de centenas de jazigos abertos, né? Só à espera dos corpos que ainda vão morrer, né? Uma verdade estatística apontando que por onde a doença tem passado, ela tem feito essa mesma trajetória, nos coloca numa situação realmente de susto, né? De impacto. Então, diante desse condicionamento, o que nos resta? Ou o que nos é imposto? Num primeiro momento, esse isolamento, ele aparece como a medida mais concreta, a medida mais eficaz de prevenção, não necessariamente, sim, a medida mais necessária para a prevenção da doença, mas principalmente para o retardamento da velocidade de contágio, né? Então, daí a necessidade do isolamento. Então, pronto. Essa foi uma condição que nos foi imposta. Então, nós já estamos aí aproximadamente 30 dias de isolamento social. E aí o que acontece? Né? O Dr. Heidegger, que quando publica uma obra chamada Ser e Tempo, ele se depara com o cotidiano da vida urbana, né? E que ele vai chamar de o homem moderno, né? O modo de ser do homem moderno. E aí ele se depara com essa coletividade, ou seja, parece que as pessoas abriram mão do seu modo de ser livre para viver o modo de ser coletivo, o modo de ser que é dado a ela e ela nem se posiciona, né? Ela simplesmente acata aquilo e toca para frente, porque entende que o seguir esses parâmetros da vida, o que é a vida, o que é a sociedade, o que é a expectativa dos pais, o que é a expectativa do esposo, da esposa ou dos filhos, jogam a pessoa a viver aquele modo de ser próprio e inautêntico. Então, o Dr. Heidegger, quando ele se depara com esse modo de ser coletivo, que é a urbanidade, que o homem moderno, ele se depara, ele vê nessa condição uma limitação muito grande da existência, né? As pessoas, elas têm a liberdade, mas elas não conseguem acessar essa liberdade, né? E acabam girando em torno das próprias necessidades, né? E aí o que acontece? Só para ilustrar isso daí, professor, como eu estou na linha de frente da escuta das pessoas, quer seja na clínica, quer seja na sala de aula, e isso é muito bom porque faz com que a gente esteja atento às coisas, como as coisas vão acontecendo. Eu já escutei em sala de aula, por exemplo, uma jovem mãe, né, que dizer, olha, eu estou aqui nesse curso porque eu estou lutando pelos meus, né? Eu tenho um filho pequeno e eu tô plantando hoje para colher mais tarde, né? Um conforto, uma qualidade de vida para o meu filho, certo? Isso é muito comum no discurso das pessoas que estão lutando, né? E aí essa luta, ela é muito dura, né? A pessoa acorda 4h30, 5 horas da manhã, sai 6 para estar no serviço às 8. Ou seja, quando ela sai, o filho está dormindo, ela não vê o filho, né? Aí ela passa o dia todo no trabalho, não dá tempo de vir para casa almoçar, almoça pelo serviço mesmo. Quando dá 6 horas, ela sai correndo já para a faculdade, né? E aí fica lá até umas 10 horas. Quando vai pegar o ônibus, vai chegar em casa, já deu umas 11 horas, meia-noite, e o filho já está dormindo de novo, né? E assim passam os dias, passam as semanas, o filho vai crescendo. Chega um determinado sábado que ela chegou, ela veio mais cedo, né? E aí aquele filhinho que ela luta tanto por isso, chegou para a avó e disse, vovó, quem é essa daí? Para a própria mãe. Essa aluna, ela ficou tão arrasada, ela narrou isso em sala de aula, né, que ela não sabia o que fazer da existência dela naquele momento, né? E aí, o que acontece? Ela parou para pensar, poxa, mas que sentido tem isso tudo? Eu estou afirmando que eu estou trabalhando, eu estou lutando pelo meu filho, e meu filho está crescendo, ele nem me conhece mais, né?
E aí Verdade. ela finaliza que isso impactou muito ela, né? Ela disse, será que eu tenho a possibilidade de entrar será que isso que eu estou fazendo, eu estou no caminho certo? Será que é esse o caminho de fato? Né? Tem uma outra situação de um colega meu, né, que ele é professor também, professor de 3 escolas, né? E só o fato de ser professor já sabe que rala muito, né? O professor, ele tem a carga horária dele de sala de aula, chega em casa, ainda tem que cumprir carga horária, com correção, preparar a prova, não tem final de semana, não tem feriado. Então, é um desespero, né? E ele, professor de escola pública, com alunos, salas com 70, 80 alunos, né? E ele já estava há uns 20 anos já nessa lida de professor, né? E ele não aguentava mais, ele desenvolveu um burnout, posso dizer assim, né? Aquela queimação, mas o burnout é uma espécie de estresse ocupacional, de tal forma que ele já não aguentava mais ouvir grito de menino, né? Na sala de aula, no recreio, aquela gritalhada de menino correndo, brincando e tal. Quando ele ouvia um grito de menino, ele já começava a se tremer naquela situação, quase entrando em pânico, né? E aí, quando teve uma determinada situação, e assim, ele sempre trabalhou com esse discurso, né? Tudo para meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, e era realmente aquilo que dava mais sentido na vida dele. Então, quando chegou um determinado dia, ele estava estressadíssimo, saiu com a cabeça inchada, diga assim, né, de tanto grito de criança. Quando ele chegou em casa, o filhinho dele veio correndo, gritando para ele, papai, papai. Ele se enfureceu de tal forma com o grito do próprio filho, que a vontade que ele teve no ímpeto foi de levantar a mão e bater na criança por causa do grito, né? Quer dizer, o sentido que ele tinha de fazer tudo o que ele fazia, naquele momento parecia totalmente desconstruído, né? E aí ele foi para o banheiro e começou a chorar copiosamente, né? E ele disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa da minha existência do jeito que está, não está. Não dá, né? E aí ele se deparou com um outro condicionamento, que é a condição financeira. Bom, mas se eu largar de ser professor aqui, como é que eu vou me manter? No caso desse meu colega, ele reinventou a sua profissão, né? Ele foi fazer um outro curso, uma outra graduação, numa outra profissão, e agora ele está fazendo a transição, está saindo da vida de professor para a vida da nova profissão que ele está. Mas o que eu quero dizer com isso? É que o ser humano, em última instância, ele sempre tem a habilidade de se posicionar, né? Elas estão sendo impactadas, eu diria que de uma maneira mais forte, talvez não seja pela situação de crise gerada pela pandemia, gerada pela condição financeira, mas talvez pela condição de parar para olhar a própria vida, porque estilo de vida, né, esse ritmo que ele casa muito bem com o nosso sistema econômico do Ocidente, né, o sistema capitalista, de busca da propriedade, de busca do conforto, de busca de tantas coisas, da necessidade de consumo, e joga a pessoa numa situação neurotizante de corrida pela vida, que esquece de si mesmo, né, que esquece do elemento que esquece do elemento do ser, né? Da singularidade que é o ser humano. E nesse esquecer, a pessoa ela vai só projetando a vida. Você abre a agenda, a sua agenda está cheia, né? Você está hoje aqui, mas a cabeça já está no próximo compromisso. Não, eu estou aqui na live, mas mais tarde já vou estar na sala de aula. Aí quando termina a sala de aula, já está pensando na aula do dia seguinte. Né? Aí está sempre com a sua cabeça, isso que te distrai do próprio existir. E aí o Dr. Frankl, ele já teorizava isso na década de 30 do século passado, né, acerca do que ele chamava de neurose dominical. Quando a pessoa ela se depara no domingo, que ela não tem mais o que projetar, a agenda está vazia, ela se depara consigo mesmo, né? E aí ela não sabe lidar com isso. E aí entra em crise, porque a existência dela, a consciência, ela chama por um sentido.
ela clama por um sentido. O que você vai fazer de mim? Né? E o tempo vai passando e a pessoa ela age como se o tempo ele fosse eterno, sempre procrastinando ou sempre projetando, né? Sem o olhar para sem o olhar para o presente. Então, o que acontece? As pessoas elas começaram a entrar no modo coletivo de sentido artificial. Né? O sentido é eu chegar lá. Eu não sei o que é chegar lá, mas eu tenho que chegar lá. Por quê? Porque todo mundo está caminhando para lá. Mas essa é uma condição que me foi imposta e que eu nem questiono. Né? Então, quantas vezes as pessoas elas seguem as suas vidas determinadas por uma expectativa dos pais, ou uma expectativa de uma comunidade, ou porque no relacionamento enclausurou de tal forma que ela já não consegue mais se posicionar frente ao relacionamento. E aí o que acontece? É como se nós estivéssemos há 30 dias nessa neurose dominical, que era para ser só um domingo, agora está sendo todo dia. Né? O Fantástico noticiou, domingo agora, o aumento da violência doméstica. Os casais não estão mais se aguentando, porque o convívio era só um convívio virtual. Dava um beijinho de manhã, né? Os dois saíam para trabalhar, os filhos ficam na mão dos outros, volta à noite, troca meia dúzia de palavras e vai para o celular, ou vai para o computador. Inclusive o feminicídio aumentou também, né? Isso. Uma taxa alta por causa disso. Né? Então, quando eles são forçados a essa convivência, né, tá saindo faísca para todo lado. Né? Tá saindo faísca por quê? Porque tá todo mundo olhando só para si. Tá todo mundo, eu costumo utilizar um termo, ensimesmado. Né? Ensimesmado, ou seja, olhando só para si, só para as suas necessidades, só para o seu modo de ser que está tão restrito ali nas suas próprias necessidades, que a pessoa esquece daquilo com o qual antropologicamente ele é constituído. Né? O termo existir, ele significa sair para fora, é olhar para fora. A nossa consciência, ela sempre aponta para fora, ela sempre nos direciona para um propósito fora de mim, para uma perspectiva, um caráter de missão, algo que eu possa significar lá fora, no mundo. Como assim, professor? Não estou entendendo. Né? A fenomenologia, ela nos aponta um caminho pelo qual a vida ela é captada no aqui e agora. Né? O significado da vida ele é dado a cada instante. Os sentidos eles não são dados por valores externos. Né? A felicidade é ter uma casa própria, é ter uma estabilidade. American Lifestyle. Então, o caminho é esse. Então, vamos todo mundo seguir para isso. Eu quero ter esse modo de vida. Se eu não consigo isso, se eu não alcanço, então eu sou um frustrado, eu sou um loser, né? Em detrimento do winner. Os americanos gostam muito desse termo. Então, se eu não consigo alcançar esse padrão de consumo, né, do iPhone, dos eletrônicos, disso, daquilo outro, então eu sou frustrado porque o colega ali do lado ele consegue, né? E por que não consigo? Essa lisura que me acompanha, que não me larga, e aí começa a entrar numa decadência existencial de uma coisa que está relacionada a uma atitude frente à vida, né? E geralmente essa atitude depreciativa é porque a pessoa ela não consegue contemplar que mesmo frente a essas situações, ela tem um universo de possibilidades com o qual ela possa se posicionar, com o qual ela possa dar uma resposta. Né? Então, nesse convívio familiar, né, quando as diferenças elas aparecem em um ambiente fechado, né, e não há essa flexibilidade, e aí entra a questão da resiliência, né? Não há essa flexibilidade para fazer a compreensão do outro, no modo como o outro está se apresentando para mim, né? E não há a tentativa, né, de compreensão do ponto de vista do outro e de uma modificação também do meu ponto de vista, no sentido de uma adequação da relação, a faísca sai mesmo, né? Muitos casais têm falado em separação
e só não separo porque tem que estar isolado, né? Não pode voltar para o convívio, né? E tem que permanecer ali. Entende? Então, essa inflexibilidade de postura frente ao que acontece, muitas das vezes não é o poder da crise, entende? Não é o tamanho da crise. A crise ela pode ser desse tamanho ou ela pode ser desse tamanho. Mas o impacto com o qual a pessoa capta essa crise e a atitude que ela vai construir frente a isso, né? Então, tem gente que diante da crise, ela está vendo uma parede gigantesca e ela se sente pequenininha. Deixa eu ver aqui para melhorar a câmera, né? Sim, Tem gente que a crise é gigantesca e ela enxerga a crise de uma maneira pequena, dependendo da atitude que posiciona. É sobre essa atitude que nós estamos falando. Pode falar, professor. Não, Você ia não ia falar falar alguma nada, coisa? não. Não, não. Certo. Então, é sobre Pode essa continuar. atitude que é uma característica absolutamente humana que nós estamos direcionando a nossa conversa hoje, né? Que a liberdade do ser humano não é uma liberdade de controlar o ambiente externo. Eu não tenho a liberdade de dizer que eu não vou pegar coronavírus, né? Praticamente, pensando estatisticamente, se não surgir uma vacina logo, provavelmente em algum momento eu vou pegar a Covid, né? Vai ser muito difícil passar muito tempo com ela espalhada aí sem pegar, né? Uhum. Mas eu não sou livre para controlar essa perspectiva de dizer, eu sou livre da Covid. Não, eu não sou livre da Covid, mas eu sou livre para ter uma atitude frente ao que a Covid ela vai causar no meu organismo. Essa dimensão de liberdade, ela é antropologicamente constituída. O ser humano, ele é um ser livre, ele é um ser livre para se posicionar, mesmo em meio a situações de sofrimento, né? O Dr. Frank, ele já falava da tríade trágica, né? Da dor, da culpa e da morte, né? Quem na sua existência nunca experienciou uma situação de dor, né? Quem nunca se experienciou uma situação de morte, de luto, né? E quem nunca passou por uma situação de culpa. São elementos que eles são inevitáveis à existência humana, por mais que a nossa cultura ela trate esses elementos como tabu e coloque o entretenimento como um distraidor, né? Como uma distração, como entretenimento para fugir disso. Você percebe isso quando algum amigo ou alguém está muito triste e a gente não suporta lidar com a tristeza desse outro. Né? Ele diz, não fica assim não, vamos ali, né? Vamos ali. Aí as meninas dizem, não, minha irmã, vamos ali vamos dançar, vamos sair para dançar. Né? Não te preocupe que amor de um, quem cura é outro, já diz o ditado. Né? E assim as pessoas elas vão se distraindo, aquela noite de alegria ela passa, quando chega o final da noite, vem a situação existencial ali gritando novamente, né? O modo de ser fechado, a sua dimensão de liberdade fechada. Né? Então, acessar essa dimensão de escolha, ou seja, a atitude com a qual eu me posiciono frente à vida, essa é uma característica humana. Né? Só que às vezes a gente está tão fechado nas nossas próprias necessidades que a gente não consegue levantar os olhos e olhar o que está lá fora, o que eu consigo significar. Né? Quando o Dr. Frank ele já dizia que quando a gente coloca a nossa vida numa atitude de transcendência, né, de nos direcionar para aquilo que está fora de mim, né, o amor a uma causa, o amor a uma pessoa, o amor à vida enquanto um caráter de missão, você tem um propósito, são essas coisas que significam, ou seja, que nos dão uma compreensão da ordem do inédito, da ordem digamos, na psicologia a gente chama de insight, né, que é uma revelação, não uma revelação divina, mas uma revelação estalo. de um entendimento, isso, né? Isso. Uma eureka, né? O professor Pardal diria que era uma lâmpadazinha na cabeça, a galera dessa época aí do professor Pardal, né? Então,
essa atitude frente à vida é que faz com que essa crise ela seja percebida como algo gigante, que como uma onda de tsunami que vai te incorporar, ou como um elemento com o qual eu posso definir a forma como eu vou lidar com ele. E a forma como eu vou lidar com ele não necessariamente é o caminho da felicidade frente à tristeza, mas é aquele caminho em que mesmo a tristeza ela é amparada por um propósito maior para além dele. Então, o Dr. Frank, quando ele estava no campo de concentração, ele dizia que era muito comum as pessoas entrarem em desespero e darem cabo da própria vida. Como é que eles faziam isso? Já estavam há vários dias, vários meses, anos, enclausurados no campo de concentração, não viam expectativa, perderam a esperança. E muitos deles diziam, se viver assim, eu prefiro morrer logo. E aí eles iam e se atiravam nas cercas eletrificadas a 330 volts, né? Era morte na hora. E aí o Dr. Frank ele dizia que aquelas pessoas que conseguiam resiliar, né, conseguiam resistir a essa condição, eram aquelas que direcionavam o seu pensamento, a sua consciência para além daquelas condições. Isso não quer dizer que a situação dela amenizasse ou que ela vivesse feliz, mas o propósito voltado para fora disso, né, era algo que renovava, era algo que motivava a pessoa a suportar aquela dor. E aí ele cita o exemplo de dois companheiros dele que eles já tinham verbalizado, olha, eu vou dar cabo da minha vida hoje à tarde, eu não aguento mais. E aí o Dr. Frank, enquanto terapeuta, estando na mesma condição, né, ele vai lá e pontua. Ele diz, mas ao invés de você perguntar, ao invés de você questionar, de você não esperar mais nada da vida, por que você não questiona o que a vida espera de você? Né? O que você deixou lá fora que está à sua espera, o que você deixou lá fora que você ainda tem por cumprir. E aí, meio que no estalo, né, no insight, numa revelação, cada um deles se conectou imediatamente com aquilo que dava propósito a eles, com aquilo que dava propósito à vida. E aí um deles disse, olha, eu gostaria muito, muito, muito mesmo de poder rever uma filha que eu consegui extraditá-la para os Estados Unidos, né, e eu gostaria muito de revê-la, ainda que fosse o último ato da minha vida. Né? Ou seja, imediatamente aquela situação de desespero, ele conectou com a dimensão de liberdade que só o ser humano tem, né? E com o qual ele pode ter uma postura frente à vida. E o outro imediatamente se conectou com uma obra que ele tinha por cumprir. Ele era professor de geografia, estava escrevendo uma coleção e ficou pela metade porque ele tinha sido capturado como prisioneiro, e ele queria muito terminar a coleção dele. E isso os conectou de forma que eles suportaram, né, de uma maneira mais vital os intempéries das condições que eles estavam. Né? Um outro exemplo também, trazido da experiência do Dr. Frankl, é que muitos dos sobreviventes dos campos de concentração, quando eles foram libertados, ou pelo Exército Vermelho, ou pelo Exército britânicos e norte-americanos, eles, ao chegarem em casa, que aí sim eles depararam com a perda de todos os seus familiares, aí sim eles deram cabo da vida, né? Cometeram suicídio. Porque aquilo que estava vinculando eles ainda a uma dimensão de liberdade, aquela esperança cessou quando ele teve a convicção de que todos os seus morreram. Quer dizer, eles já estavam livres, né? Eles já não estavam mais no cativeiro, eles já não tinham mais aquela situação de crise como sendo determinante. Né? Mas o fato de perderem o propósito da vida, isso fez com que eles não conseguissem mais significar a sua existência. Né? Então foi um outro duro golpe também. Então isso para ilustrar que não é necessariamente a situação de crise que nos molda a um comportamento, mas a toda e qualquer circunstância o ser humano ele pode acessar essa dimensão de escolha, essa dimensão de liberdade, e mesmo em meio à situação de sofrimento ele pode se posicionar frente a essa situação, né, e escolher a forma como ele quer lidar com isso.
o Nietzsche, que foi um dos gênios do século XX, a virada do século XIX para o século XX, morreu como louco, né, foi tido como louco, e não só depois é que a obra dele foi reconhecida. Ele já dizia, né, na virada do século XIX para o século XX, nós não somos livres nós somos livres para. Né, nós não somos livres dos condicionamentos, mas nós somos livres para nos posicionar frente aos condicionamentos. Né? Eu não sei como é que está distribuído aí o tempo, professor, mas de repente a gente poderia interagir um pouco mais com as inúmeras mensagens que estão postando aqui, que eu não estou conseguindo ler, porque senão me desconcentro. Mas eu estou escrevendo todas. Eu estou escrevendo todas. Temos ainda 15 minutos. Só um Marx, eu estou ao vivo aqui, não posso atender agora, amigo. Desculpa. Vamos lá. Viu, professor? Como você falou logo no início, né? Que muitas pessoas iriam se identificar com as suas palavras, né? E Marx, 79, né? Que é o perfil, falou que por muitos anos, por 5 anos, trabalhou viajando, né? E o convívio com a filha ficou muito pior, foi piorando esse convívio. Aí ele teve que tomar uma decisão, que foi sair e pedir demissão da empresa. Aí vem aquilo que tu estava falando, né? Da questão do que é importante, né? Para você fazer essa mudança de vida. E foi, no caso, estar com a filha dele, né? Ver ela crescer e ver ela... Né? Já que estava afetando bastante. Exato. Ok? Bom, é minha primeira live agora que eu estou aprendendo a mexer aqui, gente. Agora que eu estou conseguindo ler aqui as mensagens. Só um minutinho, professor, só um instantinho. Tem que pagar alguma coisa? Tem. Ela resolve o telefone. Obrigadão, viu? Tá em frente. Desculpa, gente. Coisas de live aqui a gente vai resolvendo ao vivo, né? Vamos lá. Assim mesmo, estamos em casa. Vai lá, professor. Então, professor, é isso. O que mais aqui aconteceu? No início também a professora Gessilene falou sobre como é assustador, né? Como é assustador ver tantas covas sendo feitas, uma do lado da outra. Inclusive, ontem eu vi uma que era um buraco só, onde ia ser colocado os caixões do lado, né? Sem aquela coisa... Inclusive, sem a própria família por perto, né? Você falasse isso no início. Isso é extremamente trágico. Trágico, né? Preocupador. Tem uma... Gente, eu saúdo aqui todos os colegas que estão mandando mensagem aqui, professor Genilce, professora Gessilene, queridas. Tem uma fala aqui... tem uma fala aqui de alguém que disse que estava trabalhando e a filha mudou completamente o comportamento com ele, né? E aí ele tomou uma decisão, né? Ele poderia permanecer na mesma atitude, né, e continuar sofrendo com isso, mas o que direciona a pessoa a uma mudança de atitude são os seus valores, né? Quando a gente se lança no mundo, a gente não se lança no vazio. A nossa consciência ela é atraída por aquilo que é valorativo para nós. No caso do nosso amigo ali que se posicionou, né, ele entendeu que era mais valorativo o estar com a família do que necessariamente o sacrifício que ele estava tendo ali por um elemento financeiro. E a gente vê isso muito no nosso dia a dia, né? O quanto famílias que são bem abastadas, né? Que tem bem abastado é um termo bem antigo, né? Famílias ricas mesmo, em que o filho ele tem tudo, né? Tem tudo de material, mas não tem a presença dos pais. E aí chega um determinado momento que ele se revolta com isso e começa a sintomatizar. Ele pode sintomatizar, como ele pode elaborar isso de uma outra forma, né? Só para ilustrar isso daí, uma vez eu visitei um amigo meu em Imperatriz,
e ele estava numa situação financeira apertada na época, e no Dia das Crianças, ele não tinha a grana para dar um presente legal para o filho. E aí ele deu um carrinho de madeira desses feito artesanalmente, né? Um cara, era mais ou menos R$ 20 o carrinho. E aí ele foi para a praça brincar com o carrinho. Na hora ele encontrou lá na praça um amigo dele. E o filho do amigo dele tinha ganho um carro do Batman de controle remoto, né? E o pai estava todo empolgado lá porque o filho dele estava com um presente maravilhoso. E ele se sentiu diminuído porque ele queria ter dado um presente semelhante àquele e ele não conseguiu. E ele começou a sofrer mesmo, assim, a escorrer lágrimas e tal, entrar numa crise ali, digamos. E aí o que acontece? O interessante é que o menino que tinha o carro do Batman, né, largou o carro do Batman e foi brincar com o carro artesanal do filho dele, e foi muito mais emocionante lá a brincadeira. Eu cheguei e bati assim no braço dele, olha aí, ó, tá vendo? Não é o valor das coisas, não é o valor financeiro que você dá, que você atribui às coisas, né? Mas é o valor, o significado que você dá àquilo, né? Eu aprendi isso com uma amiga minha, que ela ganhou uma folha seca do namorado, né? E aí na folha seca ele escreveu "te amo". E ela tem essa folha seca, até outro dia ela ainda tinha essa folha seca guardada. Terminou o relacionamento, mas ela ainda tinha a folha seca, porque aquilo marcou muito mais, né? E não tinha valor algum, valor financeiro algum, né? Se tivesse fora da agenda dela, já tinha degradado. Mas é a forma como a gente significa a vida, é isso que dá o valor de fato à vida, né? E a questão que foi pontuada aqui são aqueles valores já pré-prontos, aqueles valores que a gente engole e que ninguém pergunta, e que em nenhum momento a gente questiona por que esse valor ele foi lançado, por que esse valor por que eu assumi esse valor. Eu estou vivendo uma coisa que não é minha, né? Até às vezes ela se dá conta disso, ela já sofreu bastante, ou às vezes nem se dá conta, né? Acaba tendo uma vida enclausurada por uma falta de sentido, ou o famoso vazio existencial, o tédio existencial. Perfeito, perfeito. Vamos ver se tem mais alguns minutos aqui. Temos aí uns 5 minutos. Das suas considerações finais, professor? Deixa eu ver se tem aqui algum comentário a mais. Muita gente comentou aqui, deu um alô, né? Um alô aí para os meus alunos, né? Não só das faculdades onde eu estou agora, mas aqueles que as nossas vidas se entrecruzaram, e que de alguma forma a gente deixa uma marca, mas todo aluno ele deixa uma marca na gente também, uma impressão, né? E a minha história enquanto professor, ela é marcada por esse entrecruzamento, né? Eu sempre costumo tratar o aluno não como aluno, mas como uma pessoa que tem uma história de vida e que tem sempre algo a compartilhar, algo a contribuir na construção daquele conhecimento. Ainda que o conhecimento que eu traga ali seja algo pronto, mas nessa relação dialética de encontro, né, sempre é o surgimento de novos saberes. Eu sempre aprendo muito com os meus alunos, né, Rayane? Tá dando um alô aí. E é isso, né, gente. A minha preocupação para esse momento aqui era que eu trouxesse uma reflexão em que as pessoas elas pudessem ter algo palpável mesmo para pontuar as suas decisões e não ficar ao final da palestra e dizer, sim, e aí, como é que a gente faz isso na prática, né? Às vezes essa mudança de postura frente à situação da vida, ela é uma decisão dura, né? Não é uma decisão para autorregulação, não é a decisão que vai me trazer um bem-estar, é uma decisão que vai me trazer mais sentido, né? Às vezes, nessa situação de crise aí, o casal diz, nós vamos nos separar. E aí estão pensando só em si, no seu bem-estar, de sair daquela situação de dor. Mas aí quando olha para o destino dos filhos, eles entendem que é menos doloroso, né, eu sofrer essa dor
por amor aos meus filhos, né? Então, até quando ele consegue administrar isso daí, né, esse estar junto, ele é movido por um propósito maior, para além daquela dor que ele está tendo de se relacionar de uma maneira não compreendida, ou seja lá como for. Professor, professor, nós ainda temos um pouco de tempo. A gente poderia falar um pouco sobre um grupo específico de profissionais que tem sofrido muito, né, por estar na linha de frente, que é a área médica, a área da saúde, né? Inclusive, eu tenho a minha irmã, ela é enfermeira, é técnica, né? Trabalha no hospital particular aqui em São Luís. E inclusive, ela trabalhava na área de pediatria, né? E pela área de pediatria, o volume diminuiu bastante, né, de crianças, né? E ela acabou indo para outros setores, né, que a demanda está maior, né? O que o senhor queria Sim. dizer para esse pessoal da área de saúde? Pronto. Eu não estou dizendo que meus amigos são meus escudeiros fiéis, a resposta está bem aqui, ó, no Haroldo. Olha, E a Rayane, ela tá colocando a sua pergunta, né? E o Haroldo, ele está me dando a resposta aqui, né? olha aí, olha aí. Professor, como dizia Frankl, quem tem um porquê enfrenta todo e qualquer como. É a resposta para essa colocação, professor Américo. Quem tem um porquê enfrenta todo e qualquer como. É o Frankl parafraseando novamente. O caminho das adversidades, eles se tornam suportáveis. Por que que ele é suportável? Porque ele não tem um fim em si mesmo, né? Ele tem um fim no propósito, ele tem um fim naquilo que eu quero alcançar, né? E os profissionais de saúde, a própria Constituição da sua profissão, ela é marcada pela ideologia de salvar, né? O bombeiro, ele é marcado pela ideologia de salvar, né? Os profissionais de saúde, eles são marcados, são chamados por essa ideologia, por esse elemento que é o salvar vidas, né? E quando eles são confrontados a salvar vidas, né, vai arregar. Nós estamos vendo relatos aí de inúmeros heróis, né, poderíamos chamar de heróis de guerra, que deram a vida literalmente, né? Estavam no grupo de risco, pessoas que tinham histórico de tuberculose, conviviam com uma diabetes, estavam na lei de se pegasse poderiam morrer, pegar e ainda assim escolheram a atitude frente à vida, escolheram lidar com isso, né? E morreram, né? Mas morreram de maneira responsável pelo que eles escolheram, né? Tendo consciência da atitude que eles tiveram frente à sua decisão, né? E não é um ou dois casos, são centenas de casos ao longo do mundo, né? Se contabiliza a quantidade de profissionais da saúde que estão morrendo, médicos, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas, farmacêuticos, auxiliar de imagem, auxiliar de laboratório, maqueiro, motorista, né, de ambulância, são os inúmeros, para não ser injusto com ninguém, que estão dando literalmente a vida, porque o propósito ele é maior do que o medo, o propósito ele é maior do que a dificuldade, a adversidade, né, e colocam o significado das suas vidas à frente disso. Professor, ok. Deixa eu ver se temos aqui mais tempo, está finalizando. Professor, o que nós temos é agradecer, né? Em nome da faculdade, em nome de Genilson, Gessilene, Dona Vera, família Pavão, que também estão num momento difícil, mas traçando estratégias para que nós possamos juntos sobreviver a esse momento tão difícil que o estado do Maranhão, o Brasil, o mundo está passando, né? E muito obrigado eu não lhe conhecia, né? Mas eu estou muito feliz. Espero que nós possamos cada vez mais estar trocando mais informações. Queria deixar um abraço todo especial para a professora Vera, né? Para quem não sabe, a professora Vera